Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras, de Química, e hoje eu tenho um prazer enorme e um privilégio de entrevistar 2 doutores, médicos, né? E 2 amigos que foram meus alunos no Positivo. Eu tenho um orgulho muito grande de poder entrevistar depois de tanto sucesso e vão continuar tendo sucesso. Primeiro, a querida Joana, vou falar o nome inteiro, Joana. Vou ver se eu acerto, hein? Joana Bretas Cabral Rondon Guasque. Que nome pequeno, né? É bom para procurar na lista de aprovados. E a lista de aprovados. E o querido André Covolan. Simples. Simples, esse está mais tranquilo. Tá tranquilo. Então, por questão até de assim, de respeito, né, do André, vamos deixar a moça falar aí, a sua esposa. Com certeza. Joana, então, contando um pouquinho da sua história, né? Uhum. De onde você veio? Você tem uma cara tranquila, bonita e tranquila, né? Calma. Parece mineira, assim, né? Então, você pode falar um pouquinho pra gente aí? Posso. Então, eu nasci em Minas Gerais. Na verdade, os meus pais estavam morando na Argentina. Então, eu sou made in Argentina. E meu pai estava numa transferência para São Paulo na época e a minha mãe resolveu me ter em Minas, na casa da minha avó, no interior de Minas, justamente pela questão, assim, de ter um médico conhecido. Ela estava numa fase de mudança, né, na vida, mas eu nasci... Você foi a primeira filha da tua mãe? Segunda filha. Segunda filha. O meu pai tem a minha irmã mais velha, do primeiro casamento dele, mas da minha mãe eu sou a segunda filha. E... Que cidade de Minas? Governador Valadares. Ah, famosa. Mas com 18 dias eu já estava em São Paulo, porque realmente eles estavam nesse processo de mudança. E morei até os 10 anos em São Paulo, capital. De onde eu sou também, Isso. capital. Moramos perto, né? Você sem morava saber, ali, você vê que sem coisa. saber. E depois a gente acabou voltando pro interior de Minas, para Governador Valadares. Ficamos lá durante 2 anos. E, posteriormente, quando eu tinha 12 anos, a gente mudou para Curitiba. E estou aqui desde então. Ah, é? Com 12 anos você... Com 12 anos eu vim. Aí você fez o quê? Fez colégio? Fiz colégio aqui, cheguei aqui na metade da 6ª série. Essa adaptação é difícil quando chega na metade, né? Do nada, né? Não, até o lance de Mudança. relacionamento com outros alunos, o pessoal Sim. fica te olhando meio assim, as suricatas, né? Sim. Quem é essa menina? De onde que veio, De onde né? veio Por que essa veio menina? na metade do ano? Perguntas não param. Não foi fácil, mas fui para um colégio menor, pequeno, acho que até por essa questão de Adaptação, de né? adaptação, vindo do interior, enfim. E depois do 2º ano, do 2º grau, eu estava assim, apesar de sempre querer fazer medicina desde a minha infância, eu estava numa fase da vida assim um pouco sem saber o que eu ia querer normal fazer de nessa vestibular idade, né, André? e tudo. Claro. É normal, a É pessoa normal. tem tanta 15, coisa para 16, seguir, 17 né? anos. E aí eu queria morar fora por um tempo Ah, e falei isso com os meus pais. A minha irmã mais velha do primeiro casamento do meu pai, a Patrícia, mora até Manda hoje. um abraço para a Patrícia aí. Isso aí. Patrícia, um abraço. Ainda não tive o prazer de conhecê-la, mas um grande abraço. Ela mora na Holanda, então meu pai falou... Amsterdã ou Ela perto? mora em Nijmegen, que é uma cidade pequena da Holanda. Então ele falou, em vez de você ir para uma casa de um completo desconhecido, vai morar com a tua irmã, né? Sim, sim. Então eu fui morar lá com ela, passei os 17 anos lá, que seria o meu terceirão. Então eu terminei o 2º ano e fui para a Holanda e fiquei 1 ano lá com a minha irmã. Então, Gostou de lá? gostei, adorei. Até na época eu não fiz colégio lá na época, eu fiquei frequentando o Centro de Línguas da Universidade, lá de Nijmegen, que é uma universidade bem tradicional. Como é que chama? Deixa eu falar do Nijmegen. Nijmegen. E nessa época eu fiz... Foi muito legal, assim, porque os meus amigos que faziam aula de holandês, que é uma língua que ninguém aprende, né, assim... Parece um alemão, mas engana. Eles eram todos refugiados de guerra. Então foi uma experiência para mim muito rica, rica, assim. Então minha melhor amiga de lá é do Irã. Conheci muito dessa cultura e disso. As adversidades, dessa né? diversidade. Então para mim foi uma fase de bastante crescimento, assim. E acabei me interessando pelo direito internacional na época, até por todas essas questões humanitárias e meio que desisti um pouquinho ali da medicina por um tempo. Médicos Sem Fronteira. Isso. E acabou que até fui fazer uma entrevista lá na universidade para até fazer a faculdade e ficar lá e fazer a minha formação, meu ensino superior lá. Eles me aprovaram para ficar lá,
mas uma das premissas era que eu voltasse para o Brasil e terminasse o 3º ano, porque eu não tinha o 2º grau completo naquela época, eu tinha parado no 2º ano. Então, eu vim de Nijmegen com uma carta da universidade, falando que eles me aceitavam para fazer o 2º grau que eu quisesse lá. E você veio para Curitiba? Menos medicina, porque para medicina eles teriam uma reserva de vagas para os holandeses, porque falta vaga na medicina para a população da Holanda. Entendi. Então, eu poderia escolher qualquer curso, menos a medicina. Que coisa, eu não sabia dessa história. E aí eu vim e os meus amigos todos já tinham passado no vestibular, estavam na faculdade, eu tinha que fazer o 3º ano. Mas mal sabiam da experiência rica que você teve, né? Sim, não, super valeu a pena, mas fui para o positivo, mas com a ideia mesmo de fazer um 3º ano e voltar para a Holanda. Você foi na época era o Batel, né? Na 7 de no setembro. Batel, era perto Você de casa. Você lembrou o ano disso? Isso foi 1997, 98, 99? Não, foi 2000. Eu 2000. morei lá em 99 e vim no ano 2000 para cá. Voltei no ano 2000. E foi difícil interagir? Não, né? Porque aí você já tinha tranquilo. Os amigos, né? Só que eu vim com outra cabeça, queria voltar para lá, não estava focada no vestibular. Quando foi na metade do ano... Isso quando você estava no 3º? No 3º. Eu decidi que ia fazer medicina. Na metade do 3º ano. Todo mundo já se matando de estudar. E era realmente a única coisa que eu não poderia voltar para lá e fazer. E aí comecei a estudar igual uma louca, Giba. E eu lembro, eu não sei se eu estou falando, se eu estou acertando ou não, porque faz muito tempo. Mas eu lembro que você tinha um grupinho de alunos super assim, dedicados, e que toda sexta-feira tinha aula de aprofundamento e tal, de mais matéria, da parte física, química, revisão, matemática. Sim. E vocês sempre estavam presentes. Eu lembro de você. Sim. É isso mesmo, né? Era isso mesmo. A Aliane sempre estava a junto. Liane, um abraço para a Liane. Ela se formou com você, né? Se formou comigo. Então, a Liane veio para Curitiba para estudar e ela foi morar no mesmo prédio que eu, na casa da tia dela. Então, eu sempre via ela indo ali para o cursinho a pé, ou às vezes de ônibus. E minha mãe me levava ainda de manhã e eu voltava a pé do positivo. E eu falava assim, mãe, tem uma menina ali que está indo lá pro Sua mãe é uma querida tal, também, né? Ela falou, vamos dar carona para ela. E aí a Eliane começou a ir de carona comigo, a gente começou a ir junto e voltar junto, ou a gente ia de ônibus juntas. E a gente ficou muito amiga, né? E isso é bem difícil na época do cursinho, porque... A concorrência, né? na hora... E eu falo para eles, do cara conviver. Você não vai perder, se você porque vai ter espaço na vida para você. Sim. Né? Deus está vendo e vai ajudar, vai ajudar. Então, quer dizer, não posso falar o que eu sei a mais, para senão ela pega e acerta e eu não acerto depois. E a gente se ajudou muito, né? Isso é legal falar para eles. Então, a gente fez essa parceria, estudou juntas. E lá era legal que todo mundo, depois, viu, André? Eles já... Um queria já tirar a dúvida antes de eu explicar, sabe? Eu já sei como é que é. Então eu falei, então explica para ela, então explica para ele. E vai interagindo, vai dando uma união no grupo, que é uma coisa fantástica. Vamos parar só um pouquinho para deixar ele falar um pouquinho também? Claro. Vamos apresentar esse querido André, eu sempre erro, né? Covolan. Covolan, isso. Então, mas quer falar mais um pouquinho disso? Não. Não ou sim? Não, pode falar. Deixa ele falar. Não, porque daí a gente interage, que eu queria saber também, como é que vocês se conheceram? Porque isso deve ser uma coisa fantástica, né? Com a bola, André, vai lá. Bom, meu nome é André Covolan, sou natural de Joaçaba e eu vim para Curitiba fazer o cursinho no positivo na época em 97, 98. E fiz 1 ano e meio, fiz 1 ano de cursinho e depois acho que eu fiz metade do intensivo, que era de 6 meses, né? Na época tinha um intensivo. Semi-intensivo. Intensivo e semi-intensivo. Isso. Mas aí é o semi, né? Metade do ano. E então vim para Curitiba para fazer, fiz o vestibular, depois passei para o Rio Grande do Sul e aí quando eu me formei, vim para Curitiba fazer a residência. Foi aí que eu conheci a Mas Joana. quando você diz aí que eu conheci, foi no positivo? Não, você foi depois. Foi na residência. E você lembra? Sim. Fala que não lembra. Nos conhecemos na residência na época e eu era R3 e a Joana era R1 da ortopedia. E eu era o R3 da anestesia. E aí foi o ano que ela entrou e a gente se conheceu. R3 a residência, né? Isso é legal falar para os alunos, né? Porque muitos alunos, o cara quando é leigo, né, ele vai pensar em fazer medicina, eu faço 6 anos ali, acabou 5 anos, também acabou, agora só vou ganhar dinheiro, tá aí. Não é bem assim, né? A concorrência é muito grande, tem que ter um grande avanço de especialização, né, também. Especialização, né? A anestesia são 3 anos. Você fez anestesia? Fiz anestesia, são 3 anos.
E a Joana fez a ortopedia, que são 3 anos de geral, de ortopedias, né? De traumato-ortopedia e depois as específicas, né? Isso que são, né, 2 especialidades que teoricamente são de menos tempo. Isso aonde? Que hospital que vocês conheceram? No Hospital Cajuru. No Cajuru? Universidade do Cajuru, Hospital da PUC, né? No Hospital da PUC. E agora voltando para a Joana um pouquinho. Você, quando fez o vestibular, você estava confiante que você ia entrar em medicina? Veja. E era o que você queria ou você ainda ficou titubeando? Não, quando eu decidi... Vou voltar para a Holanda? Não, quando eu decidi. Tanto é que nesses 6 meses que eu tive ali, que realmente eu olhei e falei, não, eu vou fazer vestibular e vou fazer para medicina. Eu praticamente passei, né? Passei numa faculdade particular em São Paulo, que eu não queria ir para lá. Eu falei, eu estudei pouco, quero me preparar mais, quero tentar a federal mais tentar um o que ano. pode melhor, né? Isso. Mas naquele ano, assim, faltaram 14 vagas para entrar. Então eu fiquei realmente, depois que rodaram as listas, acho que faltou 5 vagas. Eu teria entrado com 6 meses de preparação. Realmente, assim, estudando e me dedicando para isso, mas foram só 6 meses, né? Os primeiros 6 meses eu estava ainda recém-chegada de viagem, com foco em outras coisas. Ia para isso, né, pro positivo, ainda o ano que você prestou ainda era somatória? Era somatória. Eu falo para os alunos que a somatória... Né, era André? Maravilhoso, eu amo a somatória. Mas o pessoal que está distraído, ele erra. Porque ele vê uma questão, ele fala, poxa, mas eu estudei bastante. Pode ser que ele esteja se referindo à exceção. Não vou marcar esse item. Específico, entendeu? Então o cara tem que ter muita atenção na leitura, né? E aí, então eu fiz daí depois um ano de cursinho. E nesse ano de cursinho, aí sim foi né, tranquilo. Você assim, fez de manhã, né? Eu estudava de manhã, mas fazia o reforço. Eu ficava lá no positivo, ficava até à noite. Isso eu acho muito assim. legal do curso. Ficava lá. Era pela manhã, à tarde, aula? Eu ficava lá o dia inteiro. O que tinha também de aula eu ficava, e ficava na sala de estudos. Eu lembro que vocês iam lá tudo. E eu e a Liane a gente sempre juntas, sempre uma apoiando a outra. Passamos juntas e é muito legal esse vídeo. A gente tem um vídeo lá na praça. Ah, é? Que... pegaram um jornal, minha mãe pegou o jornal, a mãe da Liane pegou o jornal e as duas Elas são amigas até hoje? São. Que bacana. E viram os nossos nomes, né, as duas juntas. E assim, a mãe da Liane pulou no colo da minha mãe, carrega, minha mãe tem esse vídeo, carrega a mãe da Liane, imagina, e as duas pulando, comemorando, assim, a gente passou juntas e nos formamos juntas. E amigas do cursinho. A Liane fez... Não, ela fez ginecologia e ela é especialista em reprodução humana e endometriose. Precisamos trazer a Liane aqui para falar um pouco também. Quando ela vier de Manaus... Ela está em Manaus? Ela está em Manaus, Manauara. Os pais dela moram lá, a mãe dela é uma das maiores pesquisadoras do Anopheles, do transmissor da malária. Que como tem malária ali, né? Naquela região. Os dois são biólogos e moram lá, e a Liane resolveu voltar para lá e enfim... E quando você estava fazendo o curso de medicina na Federal, o que te chamou a atenção para ir para esse ramo? Tem um momento, né, André? Depois eu queria que você falasse também sobre isso. Que você fala, putz, é isso que eu quero. Ou é isso que eu não quero também. Tem coisas que você já fala, isso não vai. Isso não vai. Mais fácil achar esse. Esse é o que não vai? É mais fácil. Quando a gente começa, né, a fazer os estágios e começa a observar, então eu gostei muito do pronto-socorro em si e gostei muito da ortopedia por ser uma especialidade resolutiva. Né? Eu costumo brincar assim, você não vê um cardiologista dar alta para ninguém. Você conhece alguém? O cardiologista me deu alta hoje? Não, né? Você fica sempre com o remédio da pressão, o remédio do colesterol. É verdade. Sempre está lá fazendo exame, praticamente um casamento. Se você tem se você vai no cardiologista, você vai no cardiologista o resto da tua vida. O resto da vida, né? É verdade. O endocrinologista também é muito difícil. Cardiodependente. O endócrino te dá alta. Se a tua tireoide está alterada, você vai tomar remédio da tireoide o resto da vida. Você tem diabetes também. Agora, até com a cirurgia bariátrica, hoje em dia,
você consegue tratar o diabetes de modo cirúrgico, mas via de regra é algo que você vai carregar para o resto da vida, é um acompanhamento que você vai fazer para o resto da tua vida. Interessante E isso. a orto não, a orto principalmente ali, a traumatologia e mesmo a cirurgia mudou ortopédica muito da no parte geral. tecnológica, assim, de tratamento, com tanta coisa que eles descobrem. Com certeza, né? Muita coisa. E tem que se adaptar para fazer curso disso. Sim, muita coisa tem avançado em todas as áreas, Todas né? as áreas, né? Isso até é um dado, posso assim, não está sendo bem precisa, mas antigamente a medicina dobrava o conhecimento a cada 10 ou 20 anos. Fale para eles ali, né? Fale isso, é hoje, legal eles saberem, né? E hoje a medicina dobra o conhecimento dela, então a gente está falando numa progressão geométrica. Olha lá, e a matemática também está com ela. Então, a cada ano você dobra o conhecimento médico. Então, por isso que hoje a gente tem muito mais especialidades do que tinha antigamente, né? Então, quem é muito saudosista fala, puxa, antigamente o mesmo médico tratava tudo e era tão bom. O clínico do interior era muito comum, né? Minha mãe falava, ela é de Palmital, perto de Pau Sul, no interior de São Paulo. O médico era tudo, né? Fazia até raio-x. Está com dor de garganta, está com espinha, está com problema de apendicite. Claro que vai operar, o médico generalista ele é muito importante mas falta muito clínico hoje, né? O cara te diagnosticar de uma maneira correta, sem... Porque fazendo os exames, é lógico que dá muito mais... Sem encaminhar, né? Sem encaminhar. Primeiro falar, eu acho, e vai arriscar. Isso é um baita... Assim, uma consciência do que pode ser, né? Sim. E tratando ali 90% das coisas que são mais comuns. Claro que ele tem um papel fundamental. O clínico geral. Mas a gente ter o ultra especialista, uma pessoa dedicada ao estudo de uma patologia só, realmente... é um diferencial impressionante. Eu quero falar uma coisa, porque hoje em dia é tanta violência, né? O pessoal um discorda do outro e tá essa briga, que o país precisa de equilíbrio, né? E o amor muitas vezes resolve isso. Né, André? Nós estamos conversando sobre isso. Então você pode. Eu soube que teve um acidente de moto, né? Foi de moto, não com vocês. Você pode contar, André? Conte para eles, porque eu acho isso uma coisa muito linda que você acabou conversando comigo. Vou contar a história então. Então a história é o seguinte: a Joana era R1 na época. Residência 1, né? No primeiro ano de residência. E chegou um paciente grave no Hospital Cajuru, que atende, né? Dá o suporte de pacientes do trauma, né? Chegou um paciente bem grave, com risco de perder a perna. Sim. Amputação. E... Na verdade, foi votado em reunião que ele iria para amputação. Ele começou o tratamento. Ele começou o tratamento, ele tinha fratura... No fêmur ele tinha 3 fraturas e na perna ele tinha uma fratura exposta muito grave. Então, na coxa já tinham feito 3 cirurgias na perna. Uma pancada só que ele levou Meu Deus. Jovem, né? E na perna ele já tinha uma lesão do músculo, da pele. Ele tinha o osso todo exposto, uma lesão muito grave. E foi levado lá para a reunião, o caso dele, reunião que participa todos os chefes, né, do serviço. E na época falaram assim, poxa, para recuperar essa perna vai ser muito... muito árduo. Muito árduo. Ele vai ter que ir para o centro cirúrgico a cada 2 dias, porque daí a gente tem que tirar todo o tecido que está necrótico. Então, toda vez que a gente perde músculo, morre pele, isso se transforma em metabólitos que vão para a nossa corrente sanguínea e podem levar a sepse, a infecção, a óbito, né? Insuficiência renal, né? Porque é muita coisa que o nosso rim tem que processar. Isso acaba afetando a pessoa sistemicamente. Mas até então você não conhecia o André? A gente se já conhecia. Estava começando a gente já tinha... A gente conhecia de se cumprimentar e tudo. Né? Enfim... Não tinha nenhum relacionamento naquela época, de conversa entre residentes mesmo. Que bacana. Enfim. E então falaram, olha, o risco, a perna muito grave e é melhor para ele ir para amputação e a gente já protetizar. E aí eu era R1, estava no meu primeiro ano, mas não sei porquê. Eu olhei e falei, não, mas eu me comprometo a levar esse paciente dia sim, dia não para o centro cirúrgico, lavar a perna dele e tirar o tecido necrótico. Mas é coisa de Deus isso aí, né? De força de vontade, do juramento, e né? Eles o entusiasmo. Falaram, de querer... Mudança, né? Mas você tem certeza? Eu falei, olha, ele hoje não está em sepse, ele não tem
não está afetando sistemicamente essa perna. A partir do momento que isso apresentar um risco de vida, eu acho que tudo bem, a gente amputa. Mas senão eu vou me comprometer. E essa é a cirurgia que entra no hospital por último. Ela não pode ser a primeira cirurgia, porque é uma cirurgia infectada. Então, a sala de cirurgia, depois que você mexe com um paciente que já tem um quadro infeccioso, ela tem que, né, ser higienizada de uma maneira diferente, muito forte. Então, tem que entrar todas as próteses de quadril, todas as próteses de joelho, tem que rodar o centro cirúrgico e esse é o último paciente que entra. Então, isso significa que quem se compromete a fazer isso, ele vai embora meia-noite, 1, 2 da manhã. Não dá para se comprometer com o horário, né? Não. Vou ficar 1 hora, depois eu não posso mais. Não. Isso. Então, eu sabia que a partir do momento que eu tivesse assumindo essa responsabilidade, eu iria embora para casa todos os dias, muito tarde. Dia sim, dia não. E quem te deu apoio? Ele, a tua mãe? Então, como é que foi? E aí eu me comprometi, né? Ah. E aí, então, dia sim, dia não, estava eu no centro cirúrgico pedindo sala para a enfermeira. Falando, olha, eu preciso colocar... Isso no Cajuru? Isso, lá no Cajuru. Então, a enfermeira é a chefe do centro cirúrgico e ela vai vendo o que ela... Né, a gente hoje tem lá 8 salas de cirurgia. Ela vai falando, então, não, agora eu preciso que entre um apêndice, chegou um baleado no crânio. Ela vai dando a sequência do que precisa entrar e da urgência de cada caso. Mas né? o anestesista tem um papel fundamental nisso, né, André? Tem. Quer falar um pouquinho sobre isso? O perigo, o cuidado que tem que tomar, o respeito? Porque cada paciente tem é individual, né? Você tem aí o teu trabalho, que você tem um montante que você vai induzir uma anestesia, você vai estar esperando já um quadro clínico, né? Uma redução de pressão, uma frequência e tal. Só que cada paciente tem o seu momento, então tem paciente que é um pouquinho mais sensível, outros são mais resistentes, então a gente sempre tem que individualizar bem esse tipo de paciente. E a grande diferença é, o cirurgião não tem hora para ir embora, o anestesista tem, ele tem o plantão. Então, das 7 horas da noite, o plantão da anestesia troca. Nesse lugar, né? Em outros lugares não. Mas no Cajuru é assim até hoje. Então, Poxa, mas o cara que entra tem que estar muito ligado, né? Ele tem que entrar no mesmo nível. No mesmo nível do que estava. Né? Então, a gente troca o plantão, o serviço da anestesia, né? O ortopedista. A gente tem a troca do plantão, mas não no meu caso, que é uma cirurgia eletiva. Você tem que terminar a tua... Né? Você não vai largar uma cirurgia na metade. Sim. E a recuperação, como é que foi desse menino? Não, mas daí que entra o detalhe, porque aí eu ia lá pedir a sala para enfermeira. A enfermeira falava assim, Joana, eu até tenho sala, mas eu não vou ter anestesista, porque vai trocar o plantão e o próximo plantão já vai ter, sei lá, vão entrar 4 anestesistas. E os 4 anestesistas têm um apêndice, tem um baleado em crânio, tem um paciente que tomou uma facada na barriga e não dá para colocar o teu paciente agora. Fortes, né? Tem que esperar rodar esses pacientes para colocar o teu. Aí que o André olhava e falava assim, não, mas eu fico mais um pouquinho e faço essa anestesia. Por que você teve essa vontade de ficar, André? Explique para eles. Por causa que a gente teve segundas intenções, né? Começa uma paixão aí, Começa uma paixão, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu sempre parabenizo ela, porque força de vontade. Você vê além de tudo, né? Primeiro você olha para a pessoa fisicamente, aquela energia, enfim. Você gosta, né? Você gosta daquele primeiro... impacto visual, enfim, né? E aí depois você começa a perceber quem é a pessoa, né? Então naquele início eu já percebi que ela tinha mais qualidade, o potencial que tinha, né? O cuidado, assumir o caso como R1, assim, né? Vestir a camisa, né? Fazer, entrar de cabeça mesmo, né? Não falar, não, tudo bem, então falaram que vai perder, é isso mesmo e tal. Ela foi independente, né? Iniciativa, até o final, né? Uma iniciativa foi... Olha o zoinho dela, ela tá emocionada. Não, mas é que isso pega no coração. Né? Então, assim, você gosta de uma pessoa já fisicamente e energeticamente, e depois você constata da atitude da pessoa, você fala, poxa, que pessoa interessante, né? Então, assim, aquela perna teve a salvação, foi o teu primeiro caso e teve muito amor envolvido, né? Que bacana isso, né? Então, o André passou a ser meu
parceiro anestesista que eu passava da hora para poder fazer o curativo, né? E o André passou a passar do horário dele também para poder anestesiar e a gente ter uma sala extra, né? E poder fazer esse debridamento e esse curativo para esse paciente, que no fim continuou com a perna, não precisou amputar. Que legal, e ficou super bem. Vida, parabéns, viu, João? Então a gente brinca que ele salvou a perna, né, pelo nosso amor, assim, né? Que não tinha nenhuma, a gente não tinha ainda nenhum relacionamento, mas... Não, mas aí cria já uma aura, tudo, né? Então, assim, a gente saiu junto e ele saiu com a perna, né? Foi ótimo. Foi o melhor caso clínico, né? Que legal, que legal. E a dificuldade, meu pai foi cirurgião também, né, André? Já conversei com você sobre Gilberto Lavras. Eu vou contar uma coisinha bem rápida que aconteceu, porque quando ele começou como cirurgião em São Paulo, era muito difícil arrumar lugar para você exercer a profissão e tal no início, né? E ele entrou para a Força Pública, que abriu uma brecha, ele se formou junto com a minha mãe, só que a minha mãe foi para a área de ciência, e ele foi para a Força Pública. E aí tem negócio do oficial de dia, né? Que tem que trocar. Chega de manhã, um sai, o outro entra. E a hora que ele estava chegando, ele chegou um pouco mais cedo, estava chegando um táxi, era um ortopedista que estava como médico do dia, que virou à noite, ele fala do dia, mas que virou à noite. E chegou no táxi um japonês todo assim, estourado aqui, apêndice supurado, que estava morre, não morre. Aí o pessoal pediu, os enfermeiros falaram, manda para outro hospital, porque não tem médico aqui, cirurgião, né, que vai operar. E meu pai estava acabando de chegar com o fusquinha dele. Ele falou, o que está acontecendo aí? Aí ele falou, tem, mas o senhor ainda não está no horário, agora o senhor tem que esperar, porque tem uma regra na parte. Ele falou, não vou esperar. Não, mas pode dar problema para o senhor. Não, eu vou pegar. E salvou o cara. Eu estou lembrando porque ela falou isso. E operou, e o japonês era feirante, deu fruta pra gente durante uns 15 anos lá, de gratidão. Manga. Mas aí meu pai ficou muito chateado, porque ele ficou preso 2 semanas no quartel, porque ele não cumpriu a ordem. É lógico que tem essa ordem, a gente tem que obedecer. Mas aí pega no coração o lado do juramento, né? Da medicina. É muito mais forte, quer dizer, ele não pensou, fica até arrepiado de lembrar disso. Ele não pensou nisso, né? Não. Ele pensou na pessoa que pode ser salva, como ela falou agora. É que tinha um problema para resolver, era o paciente. O outro poderia acontecer, né? Sim. Então não estava acontecendo, né? Então qual que era o primeiro problema? O doente. E não dá tempo de você deixar para depois. Depois eu vejo. Uma sepsis, no caminho morre, entendeu? Se deixar. E ele ficou tão chateado, daí ele mudou e foi para a aeronáutica. E depois também teve uma carreira brilhante na aeronáutica como cirurgião. Aí fez plástica com Pitangui, tudo. Mas eu digo assim, essas coisas, a Cora Coralina que falava, o mais importante na vida é saber decidir. Decisão. Tem uma hora que é ali. Não adianta eu vou ligar para uma amiga para ver o que ela acha. Não adianta, o cara morre. Não é? É verdade. E nada contra a polícia, nada disso. Não. Mas é da decisão que ele tinha que tomar. Poder de decisão, né? Poder de decisão. E André, e a tua parte aí? Fala um pouquinho também. Bom, minha parte é o seguinte, a medicina, né? Como é que começou? Eu sou de Joaçaba, então morava lá, enfim, fui criado no município de Água Doce, que é um município perto ali. Meu pai na época tinha fazenda, criava gado, e eu gostava muito de veterinária. E até hoje você gosta, né, de coisa de frequento, montanha, né? Essas Sim, coisas. Tudo que é do campo, né, me atrai. Mas quando eu cheguei em Curitiba e vim lá do interior, uma cidade pequena, nosso terceirão tinha lá 30 alunos, de repente eu cheguei aqui para fazer cursinho 200, né? Aquele negócio foi uma experiência. Você estreou lá positivo? Claro, imagina, eu entrei num mundo à parte. Eu não sabia que aquilo existia, né? Tanta gente estudando aquela Quem maneira. teve mais impacto, a Joana ou ele? Você já estava mais assim? Acho que eu já estava. Você já estava. Eu já tinha passado por São Paulo já. Já né? tinha, é verdade. Eu não tinha saído de casa, né? Eu era do interior. Do interiorzão mesmo. Né? Vida no interior. Quando eu cheguei em Curitiba e vi todo aquele pessoal, foi assim, emocionante, né? E ver quanto o pessoal estava estudando, como era focado, né? E você não chegou a pensar assim, não dá para tanta gente na sala aprender. É impossível. E não é impossível, né? Não, foi o lugar que eu mais... O que me chamou a atenção é que foi o local maior, porém o que eu mais foquei, né? Porque o jeito que era passado o conteúdo era diferente, né? Sim, tudo. O professor no palco, imitando o Anta. A energia, né? O Anta me salvou, porque o Anta é aquilo, é o parar para perguntar, né? Sim. Necessidade de perguntar. Poxa, se eu tinha vergonha de perguntar alguma coisa no meu terceirão de 30 alunos, como é que eu ia levantar a mão
numa sala de 200, né? E aí ele já fazia e o pergunta. Anta, quando eu descobri o Anta, porque você é muito bom, né? Você dava aquela aula e você não, aquela troca de personagem era uma coisa que chamava muita É atenção. o que motiva, né, um pouquinho Motiva, ali. Não, era interativo, não tô criticando né? outros professores, não, mas da minha maneira de ser, vai ficando uma coisa mais suave, né? Sim, e interativo. Interativo e já entra no conteúdo. E aí vai, e aí vai. Entendeu? Então, quem sabe pra mim, que às Ainda vezes... mais que veio do interior, né? É, Legal. não, e hiperativo também, né? É. Um pouco desfocado daquele negócio. Então, quando tinha essa ativação do Anta, as brincadeiras, enfim, aquilo, Vai mais aquilo acho devagar. que pra mim servia como um momento de distração e refoco, né? Se existe isso. Eu tenho muito orgulho disso, desse retorno, sabe? Isso. E ver pessoas que estão se consagrando já um pouco, até consagradas aí. Se bem que a gente nunca está totalmente consagrado, Não. né? Sempre tem o dia da manhã, dá para estudar um pouco Sempre. mais, fazer uma especialização, melhorar, Sempre né? dá. E então o Anta, ele entrou nesse... Ele me ajudou muito, né? Eu era o Anta, né? Eu queria fazer aquela pergunta imbecil, né? É que não é imbecil, na verdade, né? Né? É É o ignorância, básico, né? é o básico que a Porque pessoa não teve, eu me né? lembro que você falava sobre o elo, né? Se você não entender isso aqui, não tem como a gente ir pra frente. É, porque se eu chego e falo assim, isso é pergunta que se faz, pelo amor de Deus, vamos Daí- seguir a aula. Não, não é isso. Aquela mata ele. dúvida, o cara deixa de estudar aquela matéria. Sim. Fala, Pega não, até ódio, né? Fica com ódio, com raiva. Por quê? Mas eu não sei isso. Eu não sei, por exemplo, álgebra. Como é que eu vou entender depois cinemática, na hora que cai em equação e tudo? Então, quer dizer, a gente tem que ter humildade, todo mundo, sabe? Isso. O Vinícius falou sobre isso, de humildade e humus, que vem de uma coisa da terra, sabe? E não ficar com aquela soberba, né? Vocês não sabem nada, não sabe, mas a gente também não sabia. Alguém ensinou pra gente, né? Claro. E isso me ajudou muito. Foi isso que E me vai fazendo mais amizade também, né? Isso aí Não. fica, todo mundo conhece todo mundo. ali. Não, você entra num clima completamente diferente, né? E aquele cursinho era muito profissional, né? Eu tô fora há anos, né? Não sei mais como é Não, que mas é funciona. impressionante, tudo mas certinho. eu vou dizer, na minha época, aquilo era um profissionalismo. E você fez muita amizade também aí no curso? Várias, e os amigos que eu fiz no cursinho fizeram depois medicina em outros locais, Puta, faculdades, isso é muito enfim, e legal, a gente né? se encontra hoje. O Roger Manetti, o Bruno Maranhão, o Rafael Oda. Puxa, eu tenho muito amigo que virou cirurgião. Não só por medicina, porque tem gente que fala, mas eu vou fazer outro curso, mas todos são importantes. Você se encontra depois. É importante você ver o que você gosta, né? Claro. Para poder dar sequência na tua vida de uma forma bem alegre e com conhecimento e salutar e ajudar as pessoas, É. né? Eu acho que esse papel da medicina de poder ajudar, né? Você tem o poder de mudar a direção, né? Tem muito poder, assim, tem muita... A coisa está indo para o brejo, você dá Isso. uma guinada, Você- cura a pessoa, melhora. Porque o estado que o paciente chega, né? Ele chega despido, né? Despido, doente, ele chega ansioso. Precisando de carinho, né? Precisando daquele contato, né? Daquela palavra, daquele olhar, daquela visita do médico, né? Que é tão importante, né? Acho que a gente conversou sobre... Eu falei do seu pai. do pós-operatório, Isso, viu, Joana? Você que é cirurgiã, que minha mãe era muito amiga do Adib Jatene, que foi ministro da Saúde lá do Acre. Ele. E ele escreveu uma vez, a função do médico é curar. Se ele não pode curar, ele tem que aliviar. Se ele não pode curar nem aliviar, ele tem que confortar. Conforto. O médico tem que ser especialista em gente. Então, eu tive muitos amigos cirurgiões que eram amigos do meu pai, que eu convivia, eles gostavam de equitação, também eu ia lá e tal, mas eu gostava de jogar futebol. E aí eles sempre falavam, puxa, mas às vezes é cansativo, né? Você faz uma cirurgia, dá tudo certo. Putz, mas tem que ir amanhã lá para visitar o cara. Eu vou ligar lá para a enfermeira e perguntar se está tudo bem. A minha mãe sempre falava assim, e meu pai depois ele também tomou essa postura de não tem que ir. Meu pai uma vez falou para mim, filho, a gente tem que ir porque o médico está esperando a gente. Ele quer ver o médico que operou. Não adianta falar o cara, outro médico também que está lá, não, está tudo bem que você vai ter alta. Não, mas eu queria saber o que me operou se eu vou ter alta. Mesmo porque a hora que ele estava brilhando, que era a cirurgia, o paciente estava dormindo, né? Legal Ele não isso, hein? viu. Você vê. Ele não viu É verdade, o trabalho. é verdade, né? legal. Olha o Né? Anta aqui. Ele estava dormindo. Então, você entra no hospital, você vê a recepção, você vê o quarto, né? Você vê o... Só que quando você entra no centro cirúrgico, depois que vão pegar a tua veia, você vai Já não esquecer, se- né? não Vai tem ser uma mais nada, viagem, né? Vai ter uma amnésia. E aí o paciente não vê realmente o cirurgião, ou seja, se ele vê antes, o depois ele vai ter que ver, porque o durante, se ele brilhou ou não, ele não viu o trabalho, Incrível todo o isso aí, esforço, né? né? Bacana o que ele falou, né? Também. Então ele precisa voltar lá, né? Sim, para o cara falar, foi tudo bem. A gente faz muito pré-anestésico, a consulta que é famosa, né? Antes para você ir para uma Sim, cirurgia, pra você depois precisa ficar meio passar na zonzo, consulta. né? Você precisa passar na consulta. A gente precisa conhecer o paciente, ver os Se tem exames, problemas, né? ver qual é a orientação
aquela cirurgia, para aquela anestesia. E o paciente, ele quer o contato, né? Ele quer que meça a pressão, né? Ele quer que você... Enquanto ele está acordado, ele quer saber, né? Como é que está. Porque isso é uma humanização, né? É isso que você estava falando. Ele chega nervoso, né? Ele chega ansioso, ele está com uma cirurgia marcada, ele não sabe, ele nunca fez anestesia, ou ele já fez e teve um trauma, né? Digo, foi traumatizante, foi gelado, foi frio, foi tremor. Cirurgias, né? Você passa por uma experiência, às vezes não é agradável. Você chegou a fazer cirurgia na pandemia aí? A gente fez muito. Mas e o medo? Não dá o medo, João? O medo total. A pandemia foi um horror, né? Porque você fala, se o cara tiver um choque anafilático, aí se tiver algum problema respiratório, sei lá. Sim, e as pessoas tiveram que procurar o hospital. Né? Sim, claro. O infarto teve que ir para o hospital, o apêndice, a vesícula, né? A inflamação, enfim, tudo continuou, né? Esse tipo de cirurgia de emergência. E era assim, aterrorizante, né? Você conversar com os pacientes, porque tava todo mundo com medo, né? O André anestesiou muito paciente com Covid naquela época. É mesmo, André? Porque tinha que fazer o exame de broncoscopia nesses pacientes. E eu lembro que teve um exame lá, um paciente bem grave que chegou, que o André foi anestesiar, que o médico que fez o exame, que fez a broncoscopia, pegou Covid, e o enfermeiro que estava auxiliando na sala pegou Covid. Então, dos 3 membros da equipe... Que barra, hein? 2/3 pegaram. A gente falou, bom, então vamos esperar só você ter, né? Porque todo mundo pegou. Foi uma experiência bem complicada. Porque principalmente ali os primeiros casos, quando a gente não tinha vacina. Que a gente não tinha ainda também, do jeito que foi apresentado, né? Assim, parece que ia acabar o mundo, né? Daquele jeito que estava indo. Porque você não via saída, né? Não via saída. É incrível, você vê o problema e não dá nenhuma brecha assim para falar, não, mas isso aqui pode não acontecer e tal. E aí, puxa, não, então amanhã você está escalado lá para as broncoscopias. Então você chegava no hospital, né? De contato, o hospital foi obrigado, os hospitais, enfim, no mundo, né, eles foram obrigados a fazer salas especiais para anestesiar os pacientes com Covid. Né, porque já estava saindo trabalho, que você tinha um problema que fazia o pneumotórax e aquilo podia também espalhar vírus, enfim, era uma incógnita, ninguém sabia muita coisa e a gente era obrigado a ir lá, teu trabalho é esse, né? Então, anestesiar o paciente 100% Covid, agora você entra, bota as máscaras e vai, né? Então, você entrava naquela cabine... E quando pega, assim, que você falou que estava contaminado, o cara já percebe... Logo que ele já está numa situação ou não demora? Depende, é subjetivo. Cada paciente fez um início de quadro, né? Não, mas não o paciente, o médico. O médico? Você falou que alguns operaram e pegaram lá. Sim, não. Já começou com sintoma, né? Coriza, assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Cada paciente, cada médico tem a sua imunidade, ou mulher, sim, claro. E aí teve gente que já começou com coriza, enfim, era realmente bem... E vai para casa, ver a esposa. Sim, e a gente estava com o Léo, com o nosso filho, com 6 meses. Coisa mais linda. Léo, com 6 meses. Léo E o André anestesiando os Covid e a gente em casa com um bebê, né? Então... Tem coisa na vida que tem que ter muita força, né? Foi uma experiência, né? Mas passou também, né? E uma pergunta, teve alguém dentro na tua carreira de médico e você também, ou por exemplo na parte cirúrgica, que te ensinou que veio um elogio da facilidade da mão para a cirurgia ou da anestesia, que deu um elogio que foi substancial para você ter um desenvolvimento dentro dessa carreira ou não? Foi vocês mesmos, não tiveram nenhum professor que elogiou, falou, olha, vocês estão no caminho e tal? Eu acho que teve muito orientador ajuda, assim, elogio, não tô conseguindo lembrar assim, um elogio que marcou mesmo, né? Mas, assim, muita ajuda. Sozinho não tinha como chegar. Não tinha, né? Por isso que tem que conviver. O mentor, o orientador. Sim, né? O mentor é isso. E você? Tive vários. E para mim, bom, eu escolhi a Orto, que é um meio basicamente masculino. Né? Curitiba hoje é uma realidade diferente do Brasil. A gente tem muita mulher ortopedista, mas é uma ilha. Fora de Curitiba é um meio bem masculino ainda. E eu fiz a minha formação dentro do Hospital de Clínicas e dentro do Hospital Trabalhador, que são os hospitais de escola da Universidade Federal. E isso, para mim, foi muito positivo, porque na minha época ali de fazer a prova da residência, e eu queria fazer o orto, eu tive o Gabriel Scrosch, que foi o chefe de serviço super competente, super competente e muito exigente. Então, ele sempre foi conhecido como um chefe de muita cobrança com os residentes, né? E ele chegou para mim e falou assim, Joana, né, você vai fazer prova esse ano?
eu quero te falar uma coisa. Se você não passar, ou se você passar num hospital que você não queira ir, você vai fazer mestrado comigo. Já abre uma porta. Né? Você vem, Isso é muito a legal. gente já vê, já te matricula no mestrado, e a gente já faz a tua tese de mestrado, e aí ano que vem você tenta de novo, mas parado você não vai ficar. Isso dá uma segurança, né? Bem naquele momento de decisão, né? Sim. Insegurança se não der certo, né? Sim, então, e isso de uma pessoa assim, que sempre foi vista como uma pessoa inatingível ali dentro do serviço, que eu nem esperava assim, que ali assim, ele não sabe nem quem que eu sou, nem qual é meu nome, não sou filha de ninguém, meu pai não é médico, não trabalha aqui dentro do hospital, nem minha mãe, né? Então, algo que de você olhar e falar assim, puxa, o que eu estou trabalhando aqui durante a minha formação, durante os meus estágios, está tendo um reconhecimento do chefe do serviço vir te abrir essa oportunidade. É fantástico isso, né? E outra pessoa que me ajudou muito foi o Namba, que é um cirurgião de joelho famosíssimo aqui em Curitiba, e ele também chegou para mim e falou, Joana, como é que você está nas residências? Eu falei, olha, aqui no HC está um pouco complicado, no Cajuru eu tô com uma nota boa, provavelmente para lá eu consiga chegar na nota para ser aprovada, mas a grande questão é que ainda naquela época a gente tinha a entrevista, e a entrevista era um grande divisor de águas dentro da residência, porque você podia estar com a nota muito boa, e se eles não quisessem que você entrasse naquele serviço, eles te tiravam. Tá ali, para falar para eles. Essa entrevista, o que basicamente é perguntado, assim, para eles terem uma entrevista, a tua eloquência, o teu conhecimento profundo, ou saber se virar com um assunto que você não conhece ainda? De é isso que eu penso. Pouco. É de tudo um pouco? Por exemplo, a entrevista do HC lá com o Gabriel, ele olhava com todos os candidatos ali... Não, os candidatos sim, mas eu digo que faz a pergunta... vão pelo menos uns 3, 4 médicos. Ou 4, tudo conceituado. Médicos. Então, você botava lá no teu currículo que você falava inglês fluente... A prova era em inglês, tua entrevista era toda em inglês. A minha prova do HC lá... Se falasse holandês, era só você que sabia. Então, eles faziam isso. Aí queriam saber como você eles se verá em situações. Então, nessa situação, o que você faria? Isso. E isso, para mim, foi bem importante, assim, de ver o Namba se importando e querendo... Né, me dá toda essa... E na vida, né, você dá valor para as outras pessoas, sabe? Ajudar. Você não vai perder teu espaço. É lógico que pode ser que num momento o outro pegue a vaga e tal, mas eu falo isso, tem que tratar bem as pessoas, sabe? Com certeza. E vai abrindo um campo de possibilidades, e até, de repente, você até mudar a tua carreira para outra coisa. Sim. Não é, André? Não sei se você chegou também a ter essa... Não, poxa, a ajuda a gente teve... E aí deu certo. E eu, assim, particularmente nunca tinha ido, apesar do Cajuru ser uma das grandes escolas da ortopedia dentro de Curitiba. Todo mundo fala. Eu nunca tinha ido fazer estágio lá, até porque eu tinha muito medo do grande chefe do Cajuru, que era o Dr. Luiz Roberto Viale, que todo mundo falava assim, Dr. Viale, ele fala que mulher não devia fazer medicina e se fizesse não devia fazer orto. E hoje eu trabalho com ele. Então, esse para mim foi um grande reconhecimento. É uma pessoa que eu tenho o maior apreço e é uma pessoa que sempre me abriu oportunidades e me chamou para escrever capítulo de livro e a gente publica artigos científicos. Aí não para mais, né? Porque você começa a crescer, né? Então, lenha na fogueira. É algo assim que para uma mulher, né, uma menina que não tem os pais dentro da medicina, querer fazer ortopedia, ir para um serviço super reconhecido, ser aceita lá, e depois eu resolvi fazer coluna e acabei ficando, inclusive, dentro da equipe do Dr. Viale, para mim foi um grande reconhecimento. E coluna é o que tem de problema atualmente, né? E ele me chamar e me abrir todas as portas e me apresentar, então isso até é bem engraçado, assim, porque tem os congressos mundiais de coluna e chegam, assim, os maiores cirurgiões de coluna do mundo chegam para conversar comigo e falam assim, você que é a Joana que trabalha com o Dr. Viale? Eu falo, que legal, isso é reconhecimento, orgulho, né? Orgulho. E coisas porque ele abriu a porta, né? Claro, é meu mérito também por trabalhar, por ter um bom desempenho, com dignidade, certeza. tudo certinho, né? Mas a gente também vê que essa questão assim, tem machismo na medicina, tem na ortopedia? Sim.
Mas você pode vencer essas barreiras também, né? Tecnicamente não tem como segurar, né? Não tem. Minha mãe passou por isso. Ela vai para a cozinha, ela era cientista do Butantan, trabalho científico no exterior. Vai para a cozinha, não fica aqui não. Isso não é coisa para mulher. Como não é coisa para mulher? Hoje no curso tem muito mais mulheres que homens. Sim. Né? A medicina está... Não só a medicina, os outros cursos também, de direito. É tão legal isso, dar espaço para as mulheres, né? As mulheres chegaram, né? Chegaram com tudo. Parabéns, mulheres. Um dos os grandes, homens também, mas as mulheres um dos são as grandes vencedoras. objetivos das sociedades médicas, né? Porque hoje a faculdade de medicina é 60%, 70% dos alunos são mulheres. E competentes pra caramba, né? E hoje, então, essas são as mulheres que vão ser as próximas residentes, as próximas especialistas. E se as sociedades médicas não começarem a ver e não incluírem, as próprias sociedades médicas vão deixar de existir, né? Porque se elas virarem um clube do Bolinha que não inclui, não dá essa participação. Porque, veja, as sociedades existem porque você paga uma mensalidade, vai num congresso, e isso vai se bancando. Se eu olhar e falar assim, não, eu nem quero participar da Sociedade Brasileira de Coluna, não quero publicar, não quero ir no congresso... É um membro a menos, é um corpo a menos, perde força, perde dinheiro. Ela perde força. Sim, ela perde. Então, se as sociedades não enxergarem isso e não começarem a incluir... Não, tem que ter inclusão social. E isso em todas as... Não só, né, na medicina, mas na química, em tudo. Você tem que abraçar essa nova realidade. E cada vez está mais rápido, né? Vocês estão tendo essa influência da toda a coisa artificial aí que está chegando, a computação gráfica e tudo mudando, essa inteligência artificial? Ou ainda não? Dentro da medicina, sim. Sim, direto, claro, né? Direto. E tem curso que não acaba mais de fazer especialização nisso, Tem daquilo. curso que não acaba mais, né? E hoje a gente, assim, o avanço hoje está tão grande. Hoje tem o robô, né? A gente faz anestesia para robô, né? Então, ortopedia assim, também tem, né? Tem o robô da U. Então você tem que se especializar, muda a técnica, né? Você precisa ir atrás e acompanhar, porque vai chegando as informações e você tem que atualizar, né? Não pode parar, né, Júnior? Não pode parar. Não pode. Não. E quando você gosta do que faz, também é difícil parar, né? Mas o que eu acho mais legal também de tudo isso é esse lance do intercâmbio, de você trocar ideias também em congresso, em coisas. Porque tem coisas que você não imagina, né? E aí você vai vendo que você tem um baita valor também, porque a pessoa que é famosa também, que, como você falou, fala, meu Deus, tem isso, esse trabalho, você trabalha com isso. Minha mãe sempre falava nisso. Dessa troca, né? A gente não pode se achar o máximo e também não pode se achar o mínimo jamais, entendeu? Você também é bom numa técnica, né? Uma tem coisa... 4 técnicas, 5, enfim, limitadas. E quanto mais informações você recebe, se você souber selecioná-las, você cresce pra caramba na profissão, né? A troca de informação é onde cresce, né? E essa vai ser o que vai mudar a medicina agora, né? Porque com essas tecnologias, né, como o André estava falando do robô, então o robô nivela o cirurgião. Tá? Sim. Então, veja... Você está falando em geral, ou especificamente na ortopedia? Eu estou falando a hora que o robô entrar para tudo. Para tudo, tá. Né? Então, o robô vai nivelar. Vai nivelar eu com o recém-formado e com o cara muito bom. Porque a partir do momento que o robô está operando, aquela habilidade manual, você não tem mais, que é o grande diferencial do cirurgião hoje. Porque quem vai estar operando é o robô. Você só vai estar falando assim, corta aqui, faz isso, pega isso e tal. E falar isso, eu falo, você fala, o André fala. Né? A grande diferencial de pegar aquele ponto, de fazer rápido. E eles falam de cirurgião, esse cara tem uma super mão, né? Tem uma super mão. Essa super mão, não vai ter mais, ela não vai mais existir. O robô vai nivelar isso por igual. Então, o André, né, que eu falo, quer saber com quem operar, você fala com o anestesista, porque ele vê todo mundo. Então, o André vê cirurgiões que levam 3 horas para fazer uma cirurgia, que outro médico faz em 7 minutos. Um pouquinho mais, mas faz. E às vezes você vê como às vezes o ser humano, ele critica
o preço, falando, é lógico que a gente tem que dar o máximo para as pessoas mais carentes e tal, né? Sim. Mas às vezes tem pessoas que chegam à soberba de falar, pô, ele operou em 10 minutos, eu vou ter que pagar isso. E ele tem condição para pagar, entendeu? Se ele não tivesse, tudo bem. Poxa, mas quantos anos ele estudou para poder saber onde tira e tal? Eu lembro que meu pai falava que quando estava tudo supurado, lá você tem que ter uma mão para saber onde é, para não se encosta lá o bisturi em outra, já ferra e tal. E hoje em dia não, né? Tem o robô, a robótica pega ali, aqui, vai aqui. Isso. Joelho, o falcão. Na época, o joelho menisco, né? Era um negócio assim, o cara não jogava mais. Não, era uma Poxa, o cara já sai no dia seguinte, já vai para fisioterapia. fisioterapia. Né? Artroscopia. Artroscopia é impressionante, né? Isso. Então, o que vai acabar diferenciando é esse conhecimento e a indicação, né? Saber o que indicar e o que tratar. Então, isso vai ser muito legal porque a gente vai muito mais para o campo intelectual. Sim. De saber indicar uma cirurgia, ou indicar o tratamento correto para aquele específico, paciente, né? do que para a dificuldade cirúrgica de executar aquilo, né? Porque muitas vezes, né, não, pensando e o cara que é bom, por exemplo, boa mão, mas se ele não está num bom dia, está mal, afeta, né? Afeta, com certeza. Né? E aí com o computador já... Então, acho que vem acrescentar muito. Vem acrescentar muito. Mas tem muita gente que acha que não, né? É. Ou aquela coisa assim, não, você até teria indicação de fazer essa cirurgia, mas eu não sou bom, então eu vou fazer aquela outra. Né? Pode ser? Sim. Né? Na coluna tem muito disso, né? A gente tem muitas abordagens diferentes. Então, você pode fazer cirurgia pela barriga, pela frente, pelas costas, do lado, e anestesia endoscópica. Também então, eu não domino essa técnica, eu vou fazer para esse paciente. Se sentir mais seguro, né? Para esse paciente até seria melhor fazer essa via, mas eu me sinto mais confortável de fazer outra via, então acabo fazendo a minha via que eu me sinto. E a que você conhece mais, né? A técnica que você mais repete, e isso, né? o mais robô estudo. vai nivelar, né? Vai acabar com essa barreira. Então, de certa forma, vai ser bem legal. E outras áreas da medicina que vão deixar de existir. Tipo? Essa é a tendência. Tipo radiologia. Radiologista que só vê exame, não estou falando do radiologista intervencionista, mas o radiologista que lauda lá um raio-x, que lauda um atomo, que lauda uma ressonância, a tendência é que ele deixe de existir. Porque a inteligência artificial vai pegar essa parte. Vai ler o teu raio-x. Tem, né, já trabalhos mostrando que o robô... Que Você chegou a presenciar isso em congresso, alguma coisa? Isso já está bem... Dentro da medicina, isso aí já está bem divulgado. Então, a inteligência artificial hoje, ela vê melhor um raio-x de tórax e detecta antes uma pneumonia do que o médico radiologista. Poxa vida, hein? Então, são Mas coisas não é só no campo da medicina isso, né? Está avançando em tudo, né? Está avançando em tudo. Vamos dar uma guinadinha agora? Falar um pouco de natureza? Natureza. Vamos, e bota o filho aí no meio? Então você pode falar um pouquinho, André? Posso. Vamos passar para esses queridos aí. Show. Então, a gente tem o Leonardo, nosso filho de 4 anos, e a gente gosta muito, né, de biofilia, né? Apaixonado pela bio, né? Pela biologia, né? Isso. Então, a gente tem esse costume e a gente gosta de fazer bastante programa ao ar livre, né? Mas é um ar livre que vai para tudo quanto é lugar que eu vejo. Para tudo que é lugar. Montanha, lago, mar, né? E ele tá junto. Ele encara, né? Mas muito pela mãe tá junto também, porque a criança precisa... É difícil você tirar ela da mãe. Né? Acho que até os 5, 6... Ela fica com o olhar emocionado, é incrível. Com 5, 6 anos, com 5, 6 anos, acho que parece aí, 7 anos a criança começa essa independência mais e conhecer o pai, né? Sim. Porque você não consegue ficar muito tempo longe com ela, né? 12 horas, 24 horas, ela vai pedir a mãe. Então a Jo é parceira nisso e a gente faz programas bem legais. Aí achei o último nosso foi o Pantanal. Foi uma delícia levar ele para o Pantanal. A gente levou ele para lá e tomou banho de rio e, enfim... Viu jacaré? Jacaré. Ele adotou um jacaré, botou o apelido de Billy. Aí ele Billy? Pescava e dava o peixe pro Billy. Pescava só pro Billy. Né? Aí saía esse jacaré, voltava outro e... Esse é o Billy daí, né? É o Billy, né? Eu trocava os jacaré, mas continuava sendo Mas Billy. Isso é a influência do teu pai lá. Influência, provavelmente, né? E dela? Dela é a influência do André. Não, o pai da Jo, né, o Arthur... Meu pai foi criado no Pantanal. Pantaneiro. Que bacana. Então, pantaneiro, e a gente sempre no interior lá, né, envolvido com fazenda. Meu pai formado em engenharia florestal, então tem esse verde na família, né? Que legal. Sempre está envolvido com fazer muda, fazer plantação. Cuidar da abelha.
abelha, enfim, o Léo então tem essa cultura, né? Ele tem a caixinha de abelha dele. Meu pai gosta, né, de abelha sem ferrão, né? A nossa abelha sul-americana aqui, que não tem ferrão. Aliás, a América do Sul é uma delícia para animais, né? Porque o maior nosso aqui seria a onça, né? É um continente bem calmo, né? Não é agressivo. Fora os peçonhentos. Mas os peçonhentos tem bastante. Mas o pai... Então, e os macacos. E os macacos. Então ele tem essa influência. Então, assim, o Léo gosta das abelhas, enfim. E ele já sabe quando vocês vão viajar assim, para esses lugares? Vocês contam antes? Contamos antes. Olha, logo a semana que vem. Isso, como ele não tem. Ele não tem, né? A criança ainda não tem, assim, mas é amanhã, não. Semana que vem a gente tá indo e ele faz até a mala dele, né? É mesmo? Ele faz a mala. Pena que não deu para trazer o Léo, né? Uma pena. Na próxima a gente traz. Vamos trazer. E então ele tem essa influência e ele adora, né? E a criança fica muito feliz na natureza. Você leva a criança para a natureza, acontece o programa. Eu vou no Parque Barigui, né? Na nossa natureza mais próxima aqui. Às vezes está um pouco de tédio em casa, eu falo, não, vamos no parque. Você chega no parque, solta a criança, acontece a missão, né? Quando eu digo assim, ele começa a perguntar, e aquele passarinho? E o patinho? E vai esse tendo um galho? conhecimento grande disso, né? né? Então, mas assim, é muito mais fácil cuidar de uma criança na natureza, porque aparecem as brincadeiras, são mais naturais, brota a brincadeira, a criança acaba achando o que fazer do que em casa fechado. Às vezes dá um tédio fechado. Não tem aquela opção, não tem a árvore para subir, não tem aquela pedra. Ele sobe, eu vejo, claro, eu acompanho o teu Instagram lá. Isso, você tem uma árvore para subir, se você subir a árvore, o diálogo muda, ele já começa a fazer umas perguntas, abre a mente da criança. Sim. Sem você precisar forçar. Ele pergunta, e esse passarinho? E por que a árvore aquela é menor? E por que, enfim... Então... E da tua parte de coluna, né? As crianças, eu vejo direto no prédio lá e tal, tudo assim, né? Sim. E aí com isso acho que ajuda, né, a parte física de você Com abrir certeza. um pouco, né? Então a gente saiu de uma infância que era física, né? Sim. Para uma infância fechada, e no celular e no videogame. Então até eu vejo muitas crianças no consultório, e às vezes perguntam, você faz atividade muita física? Criança? Tenho, atendo. Mas... Mais homem? Oi? Mais menino? Vai dos dois. É? Mas é sempre assim, você faz atividade física? Faço, 2 vezes na semana. Mas pensa você lá, criança, Giba criança, você até podia fazer uma natação, fazer um futebol, mas o teu tempo livre, você estava jogando, ou estava jogando uma queimada. É verdade. Ou estava pulando corda. Tava na rua, isso aí. Estava na rua, ou estava brincando de pega-pega, ou de Sim, esconde-esconde. E essa a nossa infância perdeu hoje, Perdeu né? Então a criança... né? meu filho faz atividade física 2 vezes na semana. Não é nem perto do que a gente fazia. Então, todas... E cortava o pé e voltava. Vivia a nossa perspectiva, assim, em relação até qualidade óssea, a longo prazo, é muito ruim, porque é uma geração muito acostumada ao sedentarismo. Então, a parte muscular, alongamento, fortalecimento, ganho de massa, ajuda, né? Com certeza. Ajuda bastante. E, então, a gente tenta ao máximo... Claro, o Léo fica na tela, vê... Não tem como você fugir. Não tem como. O que não pode é deixar só isso, né? A tua função como pai é orientar para puxar. A gente vê muito assim, você trouxe passa... o Dr. Peter, querido, o Peter Ferenc, né? Sim. Ele falando da importância de você não ficar muito... Ah, é? Então, Peter, um grande abraço para você aí, querido. E de não ficar muito tempo, né? Dá um time e daí você fica 20 minutos ali fora, tal, olha para... né? Porque é importante isso. Mas é uma geração assim que os pais passam 1 ano querendo que o filho ande, né? Leva 1 ano. Sim. Quando a criança anda, você quer que ele fique sentado o resto da vida. Que legal. Não é verdade? É meio paradoxal, né? É meio paradoxal. Então, a gente tenta estimular um pouco o Léo nesse sentido, assim, de sair, de caminhar. Então, vamos andar com os cachorros, tem que ir. É importante, né? O convívio com os animais e tal, de cachorro. Vamos caminhar, tal, né? vamos fazer atividade. Então, o Léo sempre está envolvido não só com essa parte da natureza, que ele realmente gosta, né? Gosta dos animais. E ele tem facilidade de fazer amigos? Tem. Tem. Ele é bem comunicativo. Ele é comunicativo, E a gente estimula, né? Porque é socializar, né? Socializando se aprende, né? Você consegue informação do outro lado, da outra pessoa, enfim, o que vai indo. A pessoa sempre tem o que ensinar, né? Sim, sempre sim, tem. sim. Independente da função, ensina-se, né?
E me diga uma coisa, você vai lembrar da Holanda, lá onde você tinha. Você acha que aqui no Brasil mudou muita coisa em termos de educação? Que você sente quando... Por exemplo, vou dar um exemplo. Chega 4 anos atrás, chega uma criança lá do terceirão não, antes até, 8ª série e tal. Está mudando isso para pior ou para melhor? Ou você sente isso só de conversar com o paciente? Falta de vocabulário ou... Não, eu até acho que em relação ao ensino, acho que o Brasil avançou assim, Sim. muito. Eu talvez vim assim de uma época que a escola não dava muita bola assim para a tua individualidade, Sim. né? De olhar a tua dificuldade, de tentar superá-la. de tentar superar, de tentar incluir, né? Era uma escola mais assim, funciona assim, ou você se adequa, ou você vai para a sala da diretora e acabou, né? Sim. Não tinha muita conversa. E hoje eu vejo assim as escolas com uma postura muito mais inclusiva e de tentar abraçar cada individualidade do aluno, né? Então, Mas você percebe conversando, por exemplo, a minha irmã é médica lá da Unicamp, ela se formou. Nós fizemos um colégio vocacional e eles tinham na 5ª série, ia visitar a favela para ver puericultura, para ver essas coisas. E desde lá ela já tinha bonequinha e já sabia qual era o medicamento que ela ia dar para não sei quem, tudo, e fazia estudo disso. E se tornou médica. Então, quer dizer, tinha essa parte de direcionar para o que queria, sabe? Sim. De você ter uma noção de mundo, uma noção de cidade, do teu bairro, das pessoas, as pessoas que precisam, do que precisam, o que não está legal, né? E isso eu acho que a gente ainda poderia resgatar nesse país, né? Com certeza, com certeza. Porque ainda mais com a medicina, né? Não é só medicina, não, tudo. Sim. O cara, professor de educação física, tudo, engenheiro, dá uma dica, você passa a ter uma noção do teu espaço e a parte social também, Claro. né? E respeito a outra pessoa. Sentir parte, né? Sentir da parte sociedade. disso, né? Que a gente não é nada, na verdade, se você parar para pensar, fica se achando. Você, sabe, a gente tem que interagir e ajudar cada vez mais pessoas, né? Você tem algum posicionamento disso aí, André? Que você pensa quando você, na tua vida, você levanta e fala, é lógico que o filho que você tem, com a esposa que você tem, já está realizado, mas você fala em termos de anestesia, de poder dar dicas para as pessoas ou tentar ir para um... Sim, tenho. Gosto disso. A gente tem um projeto voluntário. Ah, né? que é legal. Esse é... Então conte para eles lá, ó. Bom, Projeto voluntário. O nosso projeto voluntário, ele chama-se Coração Seguro. O que a gente faz? A gente corre corrida de montanha, a gente gosta de estar na montanha, em locais remotos, e a gente leva o desfibrilador com a gente, né? A gente faz um serviço voluntário de resgate, porque a minha função é médico, anestesista, eu estou envolvido sempre com gerenciamento de risco, então a gente quer deixar esse trabalho voluntário, essa entrega, para quando a gente está envolvido com o pessoal da corrida, né? Então Você vai também? É bem social. Não, isso ainda não, fui. já tá pesado. Ainda não fui. Mas então E isso. quando você vai numa Fazer a mais, né? A mais do que você, sim. né? Essa Iniciativa. foi a nossa ideia, né? A gente Criar coisas novas. A gente percebeu, pelo fato de sempre estar envolvido com gerenciamento de risco e tal, a gente percebe, o jeito de pensar do anestesista, falou, puxa, acho que está faltando alguma coisa aqui. O que a gente podia fazer para melhorar a parte de segurança? Olha, por que não dar um... Porque se a pessoa sobe a montanha, ela vai tendo um desgaste tremendo, né? Sim. Tanto na parte cardiológica quanto na parte Metabólica. respiratória, metabólica. Quando chega lá em cima, se o cara demorar muito, ele já na volta já vai ter problemas gravíssimos. Desidratação, hipotermia, e tudo isso aí pode levar a uma arritmia. Sim. Né? E o padrão ouro do tratamento dessa arritmia fora do ambiente hospitalar, que é o mais comum, é taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, o tratamento é o desfibrilador. Sim. Então, se você não tiver com o desfibrilador lá, que é o padrão ouro, você tem uma chance menor de levar, né, de sucesso. Se você for ver assim, uma maratona normal, uma corrida de rua normal, aqui dentro de Curitiba, a equipe médica vai chegar muito rápido, né? De 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos. Numa cidade, né, urbana. E é grande isso, né? Como tem gente que gosta, eu acho muito legal. Então, é um ambiente seguro. Agora, essas provas remotas, realmente de montanha, de trilha, até tem suporte de helicóptero? Tem, mas até um helicóptero conseguir decolar, chegar lá, né? A pessoa conseguir descer do helicóptero, às vezes não vai poder
pousar e chegar a equipe lá, isso vai tomar um tempo muito maior Legal. Que pode fazer a diferença entre a pessoa sobreviver ou não. Pô, legal, parabéns, viu, André? A ideia é deixar mais assim popular o Basic Life Support, né? Que Basic Life Support. É o básico, né? Qualquer um pode salvar uma vida. Você não precisa ser médico, não precisa ser da área da saúde. Se você for um socorrista, qualquer pessoa pode fazer o curso de socorrista. Porque o desfibrilador qualquer um pode utilizar. É a ideia, né? O desfibrilador externo automático, ele fala contigo, né? A inteligência. Sim. Então, se você coloca as pás e a pá vai te falar. Tá em fibrilação, precisa desfibrilar. Ele vai carregar e vai te dar todas as orientações. Você não precisa ter nenhum conhecimento. A própria inteligência ali do equipamento. Gente do céu, dá para conversar uns 10 dias com vocês. Só que, infelizmente, o tempo está se esvaindo. Sim. E eu queria que vocês dessem uma palavrinha. Primeiro, foi um prazer enorme receber esses dois queridos aqui. Obrigado, e o professor. está aqui no coração, que eu tive há 2 dias atrás, vocês estavam com ele lá, que eu acabei vislumbrando também. Se vocês pudessem passar uma mensagem de coração aqui para o pessoal que está tentando uma carreira brilhante como a de vocês. O que vocês poderiam dizer assim? Uma coisa bem legal dentro do que vocês trabalham. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para os residentes lá que passam comigo do serviço, né? A residência médica, assim como a prova do vestibular, a faculdade de medicina, não é um caminho fácil, nenhuma faculdade nenhum curso que você se dedicar ou nenhum caminho que você resolver trilhar vai ser um caminho tranquilo. Tudo vai ter percalços, dia a dia. Vai ter pedra no caminho, você vai ter horas que você vai pensar em desistir e seguir outro rumo, né? Verdade isso. E eu sempre falo para eles o seguinte, isso é como ir para a praia, né? É um caminho para a praia. Você vai ter que pegar a estrada, você vai ter que pegar uma estrada de chão, vai ter pedra, vai ter buraco, vai furar um pneu. Se o teu destino, que é ir para a praia, te agrada, então, se ortopedista te agrada, se ser médico te agrada, ser engenheiro, ser piloto de avião, fazer o ITA, sonho ir para a FGV, se esse destino te agrada, você vai enfrentar a estrada. Você vai olhar e vai falar assim, vou pegar a estrada esburacada, vou trocar o pneu, vou esperar. Fica se achando coitado, né? Porque você vai enfrentar. Se o teu destino não te agrada mais, se você olha e fala assim, não é isso que eu quero, aí você realmente desiste e muda teu caminho. Muda o rumo. Muda o teu rumo. Mas se o teu destino é o que você quer, vale a pena se esforçar e se dedicar para aquilo. Legal. Isso uma hora a estrada termina, uma hora você cumpre. Que né? bacana. Então, vale a pena porque se o teu destino final é o que você quer, ele vale a pena ser enfrentado. E você, André, fale para eles. Resumindo, assim, o que eu entendo você precisa achar o conforto no desconforto. Porque sempre vai ter desconforto. O desconforto, ele não acaba. Não é a prova do vestibular, depois vem a residência, ou o fellow, o paciente grave, né? Estou falando da medicina, né? Da anestesia, não tem conforto. É sempre o desconforto. Então, você precisa achar o conforto no desconforto. Legal. É isso. Você, não, isso é injusto, isso é... Não, você está querendo mudar o mundo, está precisando mudar você, né? É verdade. Vocês gostaram de vir aqui? Amém. Sim. Gostaram? Eu adorei vocês aí. Imagina, eu cheguei aqui em 97, né? Puxa, eu vi você lá dando aula aqui em cima daquele... Era um palco, né? E eu jamais imaginei que eu estaria aqui. Eu sou muito grato de ter vindo aqui. A gente fica mais emocionado ainda porque, poxa, é uma alegria pra gente. Era muito... Apesar de toda a tua humildade, todo o teu jeito de ser, era um Deus, assim, né? Não, você está me entendendo? Não, entendi. Você... Um ídolo, né? Um ídolo. Obrigado. Não, eu comentei muito de você. A gente ia pra casa da semana do saco cheio. Aí ficava a fofoca das piadas. E os colegas, né? Puxa, a aula, né? O teu nome é um nome muito importante dentro da... Mas isso eu devo aos meus pais, sabe? Da dedicação nas coisas que tem que fazer, que é o que vocês fazem na medicina. Então, assim, obrigado. Muita emoção estar aqui contigo e dividindo isso aqui. Ainda com essa esposa linda aí, né? Cajou, né? Levei sorte.
Né? sorte, O pessoal me pergunta às vezes, vamos fazer um jogo da cena e tal. Eu falei, eu não vou jogar, já ganhei. Já né? ganhei, que legal Vai isso. trabalhar, né? Então tá, gente, ó. Então. Eu quero terminar com uma frase que eu sempre escrevo para eles no estojo, no penal, que eu já dei de presente para vocês também isso aí, esse penalzinho aí, o estojo, que é tudo isso que a gente falou, acho que se resume nisso aqui, ó, que o que ajudou, o médico que ajudou e tal. Fica sempre um pouco de perfume na mão de quem oferece flores. Boa. Então a gente nunca perde quando passa uma coisa boa para os outros de ensinar. Beleza? Toda razão. É isso aí, gente. Um grande Obrigado. abraço a todos vocês. Nós estendemos um pouquinho mais aí, mas acho que vale muito a pena e valeu a pena poder interagir com essas duas pessoas queridas. Tchau, gente. Tchau, Até obrigado. mais.